Hoje a gente vai fazer uma live Prof. Responde, em que eu vou responder algumas perguntas que eu recebi, algumas perguntas muito interessantes, algumas mais de motivação ou de falta de motivação, outras mais sobre dúvidas de vida, assim, de carreira, do que fazer, do que não fazer, e são bem interessantes, tenho certeza que a gente pode aproveitar bastante coisa. A primeira pergunta que eu recebi é sobre a ansiedade na hora das provas. E aí agora a gente está vivendo esse final de semestre em que muitas pessoas ainda estão fazendo provas, algumas pessoas estão fazendo exame, e é muito normal isso acontecer. No final do nosso semestre, aquela pressão, muita coisa acontecendo, tem que lidar com estudo, tem que lidar com prova, tem que lidar muitas vezes com o medo de não conseguir ser aprovado, e eu sei que isso acontece. Certo? A gente, sempre que é avaliado, fica nervoso mesmo e faz parte. Mas como a gente faz para que isso seja resolvido? Como a gente faz para que essa ansiedade não nos trave? E aí, meus caros, a única resposta é que só tu pode te controlar. Só a gente pode controlar o que a gente sente, o que a gente pensa e a forma como a gente vai lidar com as situações. Então, tem um vídeo no YouTube que eu gravei falando sobre isso. Uma live, se não me engano, que eu fiz, em que eu falei bastante sobre isso, certo? Mas a ideia é que tu tem que conseguir, pelo menos com o tempo, entender quais são os gatilhos que te anseiam mais, né, que te deixam mais nervoso na hora da prova, e o que tu consegue fazer para diminuir essa ansiedade. Então, por exemplo, assim, às vezes, se tu estuda muito em cima da hora, se tu deixa para revisar em cima da hora da prova, pode ser que isso seja bom para ti, tem pessoas que conseguem pegar últimas coisas no último minuto, mas pode ser que isso te crie ansiedade. Tu tem que começar a verificar quais são os tipos de atitudes que vão te ajudar e quais vão te prejudicar. Então, estudar na última hora, ali em cima da prova, faltando 1 ou 2 minutos, te dá mais segurança ou te dá mais ansiedade? Presta atenção nesse tipo de coisa, o que te ajuda, o que te acalma e o que te deixa mais ansioso. Porque chega na hora da prova, às vezes tu nem tava nervoso, mas tu ouviu um colega falar, ou tu foi ler da última hora, não lembrou de uma palavra e achou que tinha esquecido de tudo. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes tu tá bem e tu simplesmente começa a criar na tua cabeça um desespero, uma ansiedade que não precisava estar ali. Então, presta atenção em ti mesmo. Outra coisa, que é uma dica super básica, mas que funciona muito. Quando a gente tá fazendo a prova, a gente tem que voltar a estar aonde a gente tá naquele momento. Então, assim, às vezes tu tá fazendo a prova, mas tu tá pensando em que tu não vai passar, tá pensando em reprovar, tá pensando o que tu vai fazer se tu tiver que fazer um exame, porque vai ter muita coisa pra estudar. Então, às vezes, tu não tá presente para aquele momento. Calma, tu tá fazendo a prova ainda. Tu não tá em outro momento. Naquele momento, tu tem que te concentrar naquilo. Então, faz uma respiração consciente, que eles chamam. Para um pouquinho e respira fundo para te acalmar. Isso ajuda em 90% das vezes, porque às vezes a gente só tá naquela ansiedade porque tava na correria e aí parece que vai faltar tempo e eu não vou conseguir. Não, calma, respira. Leva água para tua prova, que isso também pode te ajudar. Então, leva uma garrafinha de água, deixa sempre no chão, tá? Para não virar em cima da tua mesa, que eu já vi acontecer. E aí, se tu começar a se desesperar, se em algum momento tu ficar muito nervoso na hora da prova, abre aquela garrafinha e toma água devagar, certo? Respira devagar. Faz a tua, digamos, a tua autocontenção. Porque quase sempre quem gera toda essa ansiedade é a gente. Não é porque o professor tá te olhando feio, não é porque alguém falou alguma coisa pra ti. Na verdade, tu criou essa ansiedade porque tu tá num momento que tu tá sensível, que tu tá preocupado e tudo mais. Pode acontecer. Mas assim, no início é mais difícil, ou deveria ser mais difícil do que depois. Em tese, com o tempo, a gente vai se acostumando melhor com esse tipo de situação. Em tese, com o tempo, as provas vão vindo, tu já vai estar mais acostumado, tu já vai saber como te portar, tu já vai saber o que pode acontecer ou não. Então, por exemplo, professor, eu tenho medo de ter um branco e não me lembrar na hora da prova. Primeiro, pode acontecer, acontece com quase todo mundo, alguma vez na vida a gente já teve branco, certo? Mas não fica pensando que tu vai ter um branco. Não pensa nisso, pensa que vai dar tudo certo. Porque às vezes a gente atrai as coisas ruins, sabe? Eu vou esquecer, eu vou esquecer, eu vou esquecer. Aí tu esquece. Eu vou ter um branco, eu vou ter um branco, eu tô com medo de ter um branco. Não, não tenha medo de ter um branco. Vai, estuda, faz a tua parte, chega na hora da prova, tu vai ter aquele conhecimento, tu estudou aquilo.
E eu sempre conto 2 histórias que aconteceram comigo. Uma foi no colégio, outra foi na faculdade de Direito, em que eu tinha estudado para as provas, e chegou na hora da prova, no colégio era uma prova de português, e na faculdade era uma prova de direito tributário, que não é uma matéria que eu tenha uma grande paixão, assim. Chegou na hora da prova, nas 2 provas, eu simplesmente não me lembrava de nada. Eu não me lembrava. Eu li, assim, as questões e eu não sabia responder. Eu não sabia. E nas 2 provas, eu me lembro que no colégio eu não tinha essa opção, mas na faculdade, eu pensei em levantar da cadeira e sair da sala e ir embora, assim. Pensei, não vou fazer a prova, não sei nada. Eu estudei, mas eu não me lembro. E graças a Deus eu pensei assim, não, vai ser muito fiasco eu levantar e não fazer a prova. Pelo amor de Deus, pelo menos uma questão eu tenho que acertar, embora eu não soubesse nenhuma. Isso aconteceu, gente. E aí o que eu fiz? Eu respirei, eu me acalmei, aquele momento desesperador, eu baixei aquela energia, certo? Não me lembro se eu rezei, se eu pedi pros anjos, pra Deus, não me lembro. Eu sei que eu me controlei e falei assim, não, eu tô aqui nesse momento, eu tenho que fazer isso nesse momento. Então, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou fazer o que está ao meu alcance. E eu comecei a responder. Eu lembro que comecei essa de tributário não é aquela coisa super fácil, né? Ainda mais quando tu não gosta. Eu comecei de trás pra frente. Comecei a responder a última, daí eu subi pra penúltima, daí eu subi pra antepenúltima. E eu fui respondendo, e eu fui respondendo, e eu fui respondendo. E eu respondi a prova inteira. E pensando um pouquinho mais, me debruçando sobre as perguntas, eu percebi que eu sabia as respostas. Só que se eu tivesse me deixado levar por todo aquele meu nervosismo de não saber nada, de eu não me lembro de nada, eu teria saído correndo e não teria feito a prova. Eu tirei um 10 nessa prova. Ah, professora, que nerd. Pode ser. Mas eu tinha estudado, certo? E na hora eu me desesperei. E eu tive uma luz que me iluminou e disse, fica, te acalma e faz o que tu puder. Se eu tivesse tirado um 7, já seria uma grande coisa, porque era a média, é a média da faculdade, né? Mas e aí? Eu tirei uma nota integral porque eu me acalmei, eu tive o autocontrole. Então isso é com o tempo que a gente adquire. Eu já estava no 7º, no 8º semestre nessa época. Mas eu me lembro também, gente, que teve uma prova de primeiro semestre, que era teoria do direito. Na minha faculdade era teoria crítica do direito. Que eu tive uma dor de barriga no meio da prova. Eu não sei se eu estava ansiosa, eu não tinha percebido que eu estava ansiosa, mas simplesmente eu tive uma dor de barriga incontrolável. Realmente, né? O que acontece então? A gente tem que aprender a se controlar. É uma coisa difícil? Sim, mas começa a ver videozinhos no YouTube, juro que ajuda. Alguns vídeos te falam sobre autocontrole, sobre respirar, como aprender. A gente não sabe respirar às vezes. A gente não percebe que a gente precisa se acalmar e a gente cria um monstro maior do que precisava ser. Então, pensa nisso. Quando tu estiver ansioso na prova, quando tu estiver preocupada, lembra que é tu que faz o teu sentimento. Tu pode transformar esse sentimento, certo? Tu pode transformar aquilo no momento mais tranquilo possível. Não vou te dizer que tu vai estar super feliz, tô na praia. Não, é uma avaliação. E avaliações, elas costumam nos deixar um pouco nervosos, né? É normal. Mas não a ponto de tu não conseguir fazer a prova. Não a ponto de tu sair correndo da aula, certo? Então, a gente tem que, na verdade, exercitar esse autocontrole. Começa em casa a ficar 5 minutos respirando para lembrar da importância do teu momento atual. Isso é uma questão que acontece, às vezes a gente começa a pensar em 1000 coisas e não se foca naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, volta, pensa, aqui agora é o momento da prova, eu vou esquecer o mundo exterior e eu vou focar no que eu estou fazendo. Talvez tu não tenha um 10, talvez tu não consiga a média, mas é o teu melhor. E é o que tu fez estando consciente daquele momento. Certo? Então, ansiedade é difícil, ansiedade é algo que a gente tem que aprender a lidar, inclusive, mas a gente vai ter que exercitar e a gente vai ter que enfrentar, ok? Tem pessoas que têm um nível maior de ansiedade, tem pessoas que têm um nível mais aceitável. É claro que se tu tiver ansiedade muito alta sempre e tu perceber que é algo que foge do teu controle, é importante procurar um auxílio de alguém, tipo um psicólogo, alguém que te possa te guiar nesse sentido, a tratar, ver quais são os motivos reais, talvez seja muito mais que só a prova, mas fica atento. Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que cuidar da gente mesmo, e se a gente não estiver prestando atenção, se a gente não prestar atenção no que a gente tá fazendo, na gente, às vezes a gente tá fazendo tanta coisa e não presta atenção na gente, sabe? Então, te cuida. É tu que tem que ter cuidado, tá bom? Aqui mais uma pergunta. E se der medo?
Gente, tem uma frase que eu escutei, eu não sei quando, que era o seguinte: se der medo, vai com medo mesmo. E aqui se aplica pra tudo, certo? É normal a gente ter medo de algumas coisas. É normal quando tu escolheu o curso de direito, talvez ter pensado se era o teu curso mesmo. É normal um dia antes da tua primeira aula de direito tu ter medo de ir pra aula. É normal tu ter medo do que tem por vir. É normal tu ter medo do trabalho que tu vai ter que fazer. É normal. É normal ter medo. Significa que é uma coisa que te desafia. E, ao meu ver, isso é uma coisa que é boa. Sempre que a gente se desafia, a gente tem condições de crescer. Então, a frase que eu ouvi é o seguinte: se der medo, vai com medo mesmo. Eu uso essa frase como um dos lemas da minha vida, certo? Além dessa, outra frase que eu sempre falo, que eu sou apaixonada, é: não é sonho, é plano. Porque o que tu quer alcançar na tua vida, tu tem que construir, tu tem que ter metas, tu tem que ter objetivos. Mas essa do e se der medo, vai com medo mesmo. Eu vou contar uma história verídica, né, verdadeira, que eu acho que eu já contei, porque eu sou dessas, né? Eu sou tipo aquelas tia que ficam contando as mesmas histórias, mas é porque é verdade. Inclusive, o meu pai, ele é assim também, e ele fala que ele não pode mentir, porque ele tá sempre repetindo as mesmas histórias. Então, se ele mentir, as pessoas vão perceber, mas como ele conta sempre a mesma, dá pra ver que ele tá falando a verdade. Enfim, vou repetir essa história, se tu não ouviu, eu acho que é bem interessante, porque, olha só, eu quando fui a primeira vez pra Espanha fazer o meu período de mestrado, eu fui pra lá ficar 4 meses, eu não conhecia ninguém, eu só tinha trocado e-mails com o professor que ia me receber lá, e ele enfim, me deu alguns direcionamentos, mas muito poucos, assim, ele não falou praticamente nada sobre nada. Ele falou: ó, tu tem que estar aqui no dia tal e eu vou te esperar. Assim, é assim que foi. E aí eu comecei a ver onde eu ia ficar, o que eu ia fazer, como é que eu ia. O que eu ia fazer, né, gente? E assim, eu já tinha ido pro exterior, mas toda vez. Eu acho que se tu já passou por isso algum dia, mas se tu não passou, tu vai pro exterior, tu tem um medinho. No meu caso, eu escolhi alugar um quarto pela internet. Então eu encontrei um site, essa é a história verídica. Eu encontrei um site em que eles alugavam quartos para estudantes. E o meu quarto, eu fiquei olhando, encontrei um quarto que custava 300 euros por mês. Isso dava mais de R$ 1.000 na época, R$ 1.000, pouco mais. Caro, né, o valor por um quarto. Eu tinha um quarto e era uma casa dividida com mais 9 pessoas. 9 meninas. É sempre assim, casa de meninos e casa de meninas. Na minha casa tinha mais 9 meninas que moravam comigo, 9 europeias, ninguém falava português, então eu cheguei lá do jeito que deu. Eu já falava inglês, já falava espanhol, mas sempre que tu tá no campo de batalha, na vida real, é um pouco mais difícil, né? E eu aluguei esse quarto, já tinha pago a fiança, né, que é o depósito que tu faz, já tinha pago o primeiro mês, já tinha pago 600 euros, que era uma grana alta. E um dia antes daí, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque daí começa a passar várias coisas na nossa cabeça, né? Eu pensava assim: cara, e se eu fui enganada? E se não existia esse quarto? E se não existia essa casa? E se essa empresa for falsa? E se eu, na verdade, tô indo pra um negócio de tráfico de mulheres, sabe? E se eu for sequestrada? Aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. E eu fiquei com medo. Só que assim, tudo isso que eu tava fazendo era um sonho muito antigo. Meu sonho de morar no exterior, de estudar no exterior, era isso que estava acontecendo. Eu acho que eu fiquei com medo justamente porque meu sonho ia se realizar. E se eu não entender a língua? E se eu não conseguir fazer as coisas? E se for muito difícil? Esse. E aí a gente acaba muitas vezes se travando no pânico, sabe? Simplesmente, meu Deus, que medo. E aí nessa época eu senti na pele, assim. Era a primeira vez que eu ia sair de casa pra ir tão longe, né? Então, atravessar o oceano pra ficar 4 meses fora, totalmente sozinha. E eu lembro que quando eu saí, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, eu tive que ir de carro 4 horas até a capital, Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu peguei um voo até São Paulo, de São Paulo até Portugal e depois Espanha, uma coisa gigantesca. Então eu saí de casa, eu fui de carro, de carona, e a minha mãe, antes de eu sair, ela começou a chorar, sabe? Porque assim, sei lá, mãe, né? Tipo aquela música de Zé de Camargo e Luciano, né? O dia que eu saí de casa, não sei o quê. E minha mãe começou a chorar, e aquilo, obviamente, ela ia ficar. Quem tava indo era eu que tava indo sozinha lá. Só que eu sabia do fundo do meu peito que era aquilo que eu queria fazer. Então eu tava com muito medo, mas eu pensei: cara, é a oportunidade da minha vida. Eu posso desistir, mas eu não quero.
Eu quero viver isso. E aí, tu supera o medo, sabe? Tu encontra forças que tu não sabia que tu tinha. Tu vai de pouquinho em pouquinho. E aí, o dia que eu cheguei lá, eu nem, não era, eu cheguei uma semana antes do prazo do professor, e aí ele descobriu que eu tinha chegado uma semana antes e falou, não, então vem amanhã. Aí eu cheguei, tipo, às 8h30 da noite na casa, com as europeias já lá, né? E eu ali falando meu português, portunhol e espanhol. E eles tinham muito problema com o meu espanhol, porque eu tinha um sotaque da Argentina, que é bem diferente do sotaque da Espanha. E eu cheguei em casa às 8h30 da noite e eu não tinha nada pra comer, eu não conhecia ninguém, não podia pedir comida para minhas colegas de casa. E eu tava ansiosa, eu cheguei, a casa era exatamente como tava nas fotos, graças a Deus, ninguém me sequestrou, tava bem. E eu, tipo assim, comi um pão que eu tinha trazido do avião e fui dormir. E no outro dia eu não tinha o que comer, saí cedo porque eu tinha que estar na faculdade, não tinha ideia de como chegar, não tinha ideia de onde eu tava. Pra piorar, eu não sabia usar o Google Maps. Até hoje eu vou confessar que eu tenho um pouco de problema, porque eu acho que aquela porcaria não vira direito na hora, sabe? Eu fico olhando assim, mas eu dobro aqui ou na próxima. Então eu me perdi. Eu tinha que pegar a tal da Transvia, que eles chamavam, Tranvia, que é tipo um trenzinho. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu saí perguntando pras pessoas e eu cheguei e deu tudo certo, sabe? Então, a gente tem medo das coisas. A gente fica pensando o que vai acontecer. Mas de forma geral, tudo dá certo, sabe? Mesmo que não dá certo, dá certo. E aqui o Rafael tá me perguntando sobre a aula de processo civil no Eurocamp. Foi uma das minhas primeiras turmas. E é óbvio que quando tu começa a dar aula, tu também fica pensando, e se acontecer alguma coisa? E um receio que eu tinha, um medo que eu sempre tive, assim, quando eu dei aula, era... O medo que eu tinha era que um aluno fosse mal educado comigo. Porque eu não sei lidar com má educação. Eu não sei lidar com grosseria. Bem de verdade. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade. Se a pessoa é grosseira comigo, eu fico paralisada. E eu pensava, se um aluno for grosseiro comigo, eu não vou saber o que fazer. Só que daí eu comecei a pensar assim, eu vou ficar com medo disso? O que adianta ficar com medo disso? E pra ser bem sincera, eu nunca tive um problema de desrespeito ou de falta de educação. Talvez porque dentro da possibilidade eu sempre fui educada. E a questão é que normalmente as pessoas, elas não te tratam de uma forma diferente do que tu trata elas, sabe? Por mais que a pessoa tenha raiva de ti, por mais que possa acontecer alguma situação, elas não costumam tratar diferente, a não ser que seja uma pessoa muito desequilibrada. Então, eu tinha esse medo e, graças a Deus, eu nunca vivi uma situação assim. Mas só que a gente tem medo e o medo faz parte. A vida vai ter vários momentos que tu vai ter medo das coisas e faz parte, sabe? Você tem que aprender a lidar com isso. E tem medo, tudo bem, todo mundo tem. Mas vai lá e faz. E eu ter ido pra Espanha foi uma coisa que mudou a minha vida. Mudou a minha perspectiva devido a realizei um sonho. Tipo assim, tem gente que tem sonho de ser milionário, tem gente que tem sonho de ter uma Ferrari. Tem gente que tem sonho de, sei lá o que tu sonha. O meu sonho era morar no exterior e estudar no exterior. E tudo aconteceu na minha vida para que isso desse certo. Então eu tava realizando um sonho. E com 20, eu tava com 25 anos, 24, não me lembro, uma idade por aí, eu realizei tipo um grande sonho da minha vida. E aí a tua vida muda, sabe? Talvez o teu sonho seja mais difícil de se realizar, não seja só pegar um avião e ir para outro lugar. Talvez tu dependa, espere e necessite de mais tempo para realizar o teu sonho. Mas assim, tu vai ter medo. Tu vai ter medo de ter dificuldade, tu vai ter medo de não conseguir, faz parte. Então, mas vai e faz. Que normalmente os resultados vão ser bons, né? E mesmo quando dá errado, deu errado, e tu pode pegar algo de bom pra ti. Hoje no Instagram eu postei ali, se tu vê o copo meio cheio, meio vazio. Me responde aqui no chat agora, escreve aí que tu que tá me vendo. Se tu vê o copo meio cheio, meio vazio. Porque a perspectiva que nós temos é o que faz com que uma situação seja boa ou ruim. E a pior das situações, ela pode ter uma perspectiva boa também. Eu demorei muito pra aprender isso, gente. Muito, mas assim, muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sofri demais por antecipação. É como se eu tivesse que me maltratar, assim, sabe? E aí são questões minhas, psicológicas. E eu aprendi a lidar também. Por que as coisas têm que ser sofridas? Não tem. Não tem que ser sofrido. Tem que ser trabalho, tem que ser esforço, tem que ser energia. Mas não pode ser doído, sabe?
Então, resumindo aqui, né? Se tu ficar com medo, saiba que é normal, mas vai lá e faz. E depois que tu faz, tu vê que não era tão difícil. A gente tende a achar que as coisas são mais difíceis. Só que o mundo, ele é formado por seres humanos. E se a outra pessoa conseguiu fazer, tu também pode. Sabe? Isso é uma coisa que com o tempo, com a maturidade, com a vida, a gente aprende. Se tem tanta gente que faz, por que tu não vai conseguir uma vez? Um amigo meu me falou assim, que ele, é um exemplo bobo, né? Mas ele tava fazendo prova de direção, né? Pra poder dirigir. E ele tinha muito medo, muito medo. Aí um dia ele olhou pro lado, assim, e viu uma senhorinha que devia ter uns 90 anos dirigindo. E aí ele falou assim, não, para aí. Se essa vovó de 90 anos tá aí dirigindo, é impossível que eu não consiga também. E ele foi lá e fez, entendeu? Não é pra dizer que a vovozinha não poderia dirigir, mas é só pra ver que se tem gente que consegue, tu também pode conseguir. Então, supera. Deixa de lado teu medo, vai lá e faz o teu melhor. E assim, depois que tu consegue, tu tem um orgulho, sabe? É uma felicidade de tipo, fiz, realizei aquilo que eu queria realizar. Deu certo. E aí tu, sei lá, tu fica mais leve, né? A vida fica mais feliz. Como você descobriu que seria professora? Não foi que eu descobri, né? A vida colocou no meu caminho isso. E é muito louco, né? Tu parar pra pensar hoje, vendo atrás, assim, o que eu vivi. Eu sempre fui uma aluna que tinha muito medo de não conseguir. Eu vou ser bem sincera, assim, desde o meu colégio, eu pensava assim, gente, e se, tipo, eu não conseguir emprego, e se eu morrer de fome, sabe? Os pensamentos que eu tinha. E eu comecei a me controlar. Eu falei, não, alguma coisa eu sei fazer, sabe? Eu sei fazer cálculo matemático, eu posso implorar um emprego no caixa de uma loja, por exemplo. Eu acho que eu posso fazer isso. E com o tempo eu comecei a perceber que, tipo, eu tinha várias qualidades que eu poderia aproveitar. Mas como eu falo, eu sempre tive esse sonho de morar no exterior. E eu sou uma pessoa que, pelo menos, grande parte do tempo eu gosto de ver resultado nas coisas que eu faço. Então, quando eu saí da faculdade, eu já estava naquela época de fazer pesquisa, já estava inserida nesse mundo, já gostava, sabia fazer artigo. Artigo é uma coisa que tu aprende arduamente se ninguém te guia. Eu tive um bom professor, mas ainda assim é um trabalho árduo para tu aprender e pegar o jeito. E aí eu comecei a fazer provas de mestrado na faculdade ainda, eu fiz 3 lugares. E aprovei no último, que era da minha faculdade mesmo. Assim, eu fiz em 2 federais, a do Rio Grande do Sul, a de Santa Catarina, que eu não conhecia absolutamente ninguém, e eu fiquei na suplência nas duas por, tipo assim, 0,25 da nota, então, por muito pouco eu não passei, e não era pra eu ter passado, porque era pra eu ter feito aqui, porque era pra eu ficar aqui, pra Espanha, então deu tudo certo. E eu fui descobrindo, mesmo no mestrado, eu não sabia se eu queria dar aula ou não, mas é claro, quando tu tá no mestrado isso fica mais comum, porque tu tá muito no mundo acadêmico. E aí eu sempre fui seguindo, eu nunca parei de estudar e eu nunca parei de buscar novas situações. Então, enquanto eu tava no mestrado, eu estava para concurso, porque eu queria manter um estudo de direito puro, porque na faculdade a gente estuda o direito, mas no mestrado e doutorado tem outros estudos um pouco diferentes, tipo, não é lei, não é artigo, sabe? Um pouco diferente os estudos que a gente tem na pós-graduação. E aí depois, logo, no mestrado, eu passei por um programa de formação de professores. Eu não sabia se eu queria ser professora, mas eu sempre penso, mas se eu quiser? E se eu quiser ser? Eu quero estar preparada. Então, eu fiz um curso, um curso de 1 ano e meio, assim, da própria instituição, da minha própria instituição da faculdade, que é a UFSM. Fui fazendo, enquanto estava fazendo esse curso, eu terminei meu mestrado, daí eu fui para Espanha no meio disso, terminei meu mestrado em março ali, recebi meu diploma em abril, mais ou menos. E aí eu fiz um concurso para juíza leiga, passei, acabei não assumindo por vários motivos, continuei buscando, fui. E aí eu simplesmente um dia estava numa cidade vizinha, que é aqui que o Rafael estava falando. Eu estava numa cidade vizinha que eu fui fazer uma seleção para juiz leigo e tinha uma universidade lá, uma universidade particular. E eu não sei porquê, deu na minha cabeça de ir lá, deixar meu currículo pra alguém. Eu cheguei lá de tarde, não tinha ninguém, eu nunca tinha visto aquele lugar, não sabia com quem falar. Encontrei a coordenadora, que foi muito direta, objetiva, sincera comigo, me falou tudo que eu precisava saber e falou, a gente não tem vaga agora, mas deixa teu currículo, porque, né, se tiver, eu tenho interesse e tudo mais. Eu fui lá, tipo, muito de coração, de sangue doce, como a gente fala, né? E aí eu já me passou pra conversar com uma outra pessoa, não me lembro se era vice-reitor ou alguma coisa assim da faculdade.
E eu saí de lá, assim, tudo bem. E aí, não tava esperando, uma semana depois me ligaram, olha, tem vaga pra professora, assim, assim, assado. E eu topei na hora, porque eu gosto, né, de topar coisas diferentes. Então, foram quase 2 semestres, eu fiquei um semestre inteiro em que eu saía da minha casa, dirigia, né, viajava 1h30, pouco mais, pouco menos, ficava 3 dias nessa cidade, voltava, ficava dividida. Nessa época eu também tive um escritório de advocacia bem pequenininho, que eu tinha algumas sócias e tal, e as coisas foram acontecendo. E foi indo, e eu comecei a gostar, e eu gostava. O que eu gosto da aula? Eu gosto do contato com os alunos. Eu gosto do contato com as pessoas. É por isso que eu acho que eu fui para esse lado de faculdade, assim. E também porque quando eu saí da faculdade, fazendo mestrado e tal, eu pensava que eu não ia conseguir, pelo meu perfil, ficar estudando só para concurso. Porque estudar para concurso é uma tarefa muito difícil. E ela é ingrata, porque tu precisa estudar muito, tu vai reprovar muito, não vai ter resultado por muito tempo até tu conseguir passar. Pelo menos é assim que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não passa de primeiro no concurso, tu vai crescer o teu conhecimento. E eu sabia que eu não estava preparada para aquilo. Eu não consigo ficar muito tempo sem ter resultado, sabe? Sem perceber que eu cresci. E aí foi aí que eu percebi que talvez fazer concurso naquele momento não era para mim. E fui em busca de outras possibilidades. E aí eu emendei, eu terminei o mestrado, tava terminando aquele curso de professores, aí logo depois já emendei e comecei a dar aula, aí logo depois eu passei em outras seleções aqui da minha cidade, daí eu deixei meu primeiro emprego lá, que foi, né, meu primeiro emprego para sempre vai ser. E aí emendei, passei no doutorado, e aí as coisas aconteceram. Mas isso tudo foi por vivência, foi por perceber o que eu gostava, o que eu não gostava, por perceber o que ia dar certo pra mim e o que não ia. Sabe? Então, o caminho de vocês vão ir decidindo. O que eu digo hoje? Testa, faz estágio, vê tudo que tem. Vai na MP, vai estagiar com o juiz, estagia no escritório, estagia no qualquer coisa. Estagia, pra tu ver o que tu gosta e o que tu não gosta. Talvez tu descubra que tu odeia tal função e é ótimo que tu sabe que tu odeia, porque tu não vai querer depois. Pior é descobrir quando tu já tá lá, né? Então vai, testa na faculdade. É assim que a gente vai encontrando os caminhos, mas assim, fica tranquilo se tu não sabe o que tu quer. Vai devagar e as coisas vão dar certo, sabe? Tu vai encontrando teu caminho. Com esforço, com energia, com boa vontade, as coisas acontecem da melhor forma, tá bom? O que começar a planejar já agora em dezembro? Ontem ou anteontem eu escutei um conselho bem interessante. Eu não sei quem é o autor que falou e tal, mas era basicamente, se tu quer encher um jarro com pedras e com areia, tu não pode colocar areia antes das pedras. Por quê? Porque se tu colocar areia, ela vai encher o pote e tu não vai conseguir colocar as pedras depois, né? Então, é o seguinte, quando tu tem um pote que tu quer colocar pedra e areia, tu coloca primeiro as pedras grandes, que elas vão ocupar o espaço, depois tu coloca as pedras menores e por fim tu coloca areia, porque aí tu vai conseguir colocar tudo. E o que essa analogia quer dizer? Quer dizer o seguinte, o teu ano de 2020 tá chegando, tu vai ter que te planejar, a gente vai conversar mais sobre isso ainda esse mês, mas tu tem que começar pelas coisas grandes. O que de grande tu quer fazer ano que vem? Quais são as grandes mudanças que tu quer fazer? Então, digamos que sobre oportunidades na faculdade. Professora, eu quero fazer o estágio de visita em Brasília e eu quero começar a estagiar, eu quero começar a pesquisar. Então, as primeiras coisas que tu vai definir são as grandes pedras. O que tu vai fazer primeiro? Eu quero começar a pesquisar. Quando? Que mês? Tu quer começar estágio? Quando? Que mês? Tu quer ir para Brasília? Quando e que mês? Define as grandes pedras. Depois tu vai definir as coisas menores, certo? Eu quero escrever um artigo para um evento. Eu quero organizar os meus estudos semanais. Só que semanalmente tu vai ter que... É uma areia, né? Tu vai ter que organizar na semana. Tu pode fazer um grande pensamento, calendário, digamos assim, e ir preenchendo. Eu quero ler no mínimo 12 livros que não sejam de direito, um por mês. Vai construindo do maior para o menor, entende? E é claro que planejamento a gente pode ir ajustando ao longo do ano. Então, de repente, tu pode pensar na coisa grande,
tu pode planejar o teu semestre, o teu primeiro semestre, como vai ser, entra no site da faculdade, vê as matérias que tu vai te matricular, vê o que tu vai ter, pesquisa sobre os assuntos, começa a dar uma olhada já no que te espera, prepara a tua mente e o teu coração pro que tá vindo, certo? É importante que a gente esteja preparado. Gente, o que eu falo? Tu vai estudar, tu tem que estar preparado mentalmente. Não adianta assim, eu vou estudar a hora que der. Se tu faz assim, na hora que tu vai estudar, a tua mente não tá, parece que o teu cérebro não foi, sabe, preparado. Então, te organiza, planeja. Porque quando a gente se organiza, quando a gente é planejado, as coisas fluem melhor. Flui, simplesmente flui. E tu sabe que tu vai dar conta desse jeito. Então, o que começar a planejar já de agora? O que tu quer no que vem? Quais são os grandes objetivos? Quais são os objetivos médios? Quais são os pequenos objetivos? Desse jeito, tu te organiza melhor. Porque se tu só pensar nas coisas pequenas, tu vai ficar louco e não vai conseguir pensar no resto. Então, assim, para e pensa. Senta. Sabe que eu tenho um caderninho que eu não fiz por querer. Foi meio sem querer mesmo. Eu comprei um caderninho lindo em, sei lá que ano que foi. Que ele era todo vermelhinho, assim. E eu comprei ele no final do ano. E eu escrevi no dia 31 de dezembro de 2017, se não me engano. Tudo sobre o meu ano e sobre as minhas expectativas. E daí, eu não sei porque em 2018, no dia 30, 31, eu me lembrei do caderninho e eu fiz exatamente a mesma coisa. E aí eu tô com o caderninho lá, eu tô esperando, porque esse ano eu vou fazer de novo. No que isso me ajuda? Me ajuda a ver aonde eu tava, me ajuda a ver aonde eu cheguei, me ajuda a ver se o que eu queria eu ainda quero, me ajuda a lembrar de coisas que eu queria e que eu já esqueci. Então, eu reviso meus planos, meus objetivos, minhas metas, certo? Faz isso, não precisa ser um caderninho, né? É Moleskine, que chama o nome chique para um caderno. E pensa nisso. O ideal é a gente sempre colocar em algum lugar, um papel, ou na internet, ou no teu celular, o que tu quer, o que tu busca. Porque assim tu não esquece, sabe? E isso é uma coisa muito séria, a gente não se organiza na vida, sabe? A gente leva a nossa vida, às vezes, na brincadeira. E não dá pra ser assim. A gente tem que se levar a sério. Tu é a coisa mais importante na tua vida. Tu é a coisa mais importante. Talvez teu cachorro seja muito importante, mas tu é mais. Tu é a primeira coisa que tem que vir. Então, isso é relevante, sabe? Te coloca em primeiro lugar. Revisa a tua vida nesse último ano. Pensa o que tu quer pro próximo. E dá pra fazer agora, dá pra fazer daqui a pouco, mas não deixe chegar a janeiro, bater aquele desespero. Os grandes nomes, as pessoas que eu sigo no Instagram, que são motivadores, que têm empresas, todo mundo já tá refazendo planos pro ano que vem. Porque chega no dia 31, bate aquela depressão porque tu não pensou no que tu vai fazer. Ou tu simplesmente tem um plano abstrato. Eu quero emagrecer 30 quilos. Mas tu não pensou, tu não planejou. É muito diferente tu chegar no dia 31 com tudo já na tua cabeça esquematizado, sabe? Então faz isso. Planeja o que tu quer de grande, pensa nas metas menores e vai organizando ali a tua jarra, tá bom? Ajuda bastante. Como funciona a mentoria? Gente, a mentoria, essas que a gente tá fazendo agora, a última vai ser agora em dezembro, abri hoje a aplicação que tu vai lá no grupo do Telegram, clica no link, preenche 4 ou 5 perguntinhas e essa é a última mentoria gratuita. O que vai acontecer? A partir do ano que vem, a gente vai ter mentorias que não serão gratuitas, que serão pagas, certo? E que será um grupo de alunos que eu vou acompanhar todo semestre. A gente vai falar mais sobre isso ainda, vou trazer mais informações, mas é a ideia de que quando tu tem alguém que possa te guiar, alguém que possa te ajudar a ver o teu caminho, tu vai mais fácil, tu vai mais firme. Como eu já passei por isso e como eu vejo acontecer com frequência, eu tenho certeza que o teu caminho pode ir melhor assim. E quando a gente compartilha com pessoas que estão no mesmo momento, tu simplesmente faz assim, ó, sabe? Mas a de agora, de dezembro, tem que entrar no grupo do Telegram, entra no link, responde e eu te aviso se tu for selecionado. No YouTube tem várias mentorias que eu já fiz, certo? Então tu pode ir lá e ver como que foi essas individuais. Essas são realmente uma hora e pouco. A gente fica falando de tudo que tu precisa saber sobre a faculdade. Pode te ajudar muito. Todas as pessoas que fizeram me mandaram mensagens, tipo, bem legais, assim, de agradecimento, dizendo que eu ajudei bastante. Eu fico muito contente com isso. Mas essa é a última chance de quem quer fazer a mentoria gratuita individual esse ano, certo? Depois não vai ter mais. Então, vai lá no Telegram, qualquer coisa, depois me manda uma mensagem que eu te ajudo a encontrar o Telegram e tudo mais, tá bom? O único conselho para um estudante de direito. Difícil, né?
estão querendo me dificultar a vida. O único conselho, eu sou professora de direito, eu gosto de falar, né? Mas tudo bem. No momento, qual seria o conselho que hoje eu daria, nesse momento atual? E aí é de uma coisa que eu tenho visto muito nos últimos dias. Gente, estudante de direito tem que saber português. Ponto. Eu poderia dar inúmeros conselhos de inúmeras coisas, só que tá muito visível que muitos alunos não sabem escrever, não sabem ler direito e não sabem interpretar. Então, assim, não adianta saber direito penal e direito civil e não conseguir te expressar bem. Não adianta tu saber todo o código decorado e na hora de conversar com um cliente no WhatsApp ou em qualquer lugar, escrever como se tu estivesse na pré-escola. E aí, meus caros, eu sempre falo, né, que na fala, tudo bem a gente cometer alguns errinhos, a gente não fala perfeitamente. Vejam, eu não falo com perfeição, eu tenho meu sotaque, eu tenho o jeito que eu aprendi a falar. Eu, por ser gaúcha, tenho a dificuldade de não falar o você, eu tenho muita dificuldade de falar você, sabe? Porque aqui, pelo menos na minha região, ninguém fala você comigo. É difícil pra mim falar você. Muito difícil, eu tô tentando falar o você, porque o você é fácil de conjugar. Eu sei falar o você. Aqui na minha região, as pessoas que eu convivo não conjugam o tu. Então eu falo errado. Eu sei que eu falo errado. Eu falo tu foi, tá errado. Tá? Saibam que eu sei, tá? Mas eu não escrevo errado. Escrever é muito importante. Então, quando eu escrevo, eu não sei conjugar o tu. Eu não conjugo tu. Tá? Ninguém me ensinou. Sou gaúcha que não conjugo tu. Então, eu não escrevo e-mails no tu. Eu escrevo e-mails no você. Eu não mando mensagem para as pessoas de qualquer jeito. Por quê? Porque a escrita, ela tem que ser correta. Então, eu tenho me policiado muito em tentar escrever da melhor maneira. É claro que tem dias que tu vai abreviar, tudo mais. Mas assim, erro de português, erro de grafia, erro de ortografia, erro de concordância, pega muito mal. E um advogado, um promotor, um juiz que não sabe escrever, não tem futuro. Não adianta, porque se tu não sabe escrever, porque tu não sabe ler, porque tu não interpreta, porque tu não leu muito. Claro que existem diversas situações. Mas eu vejo com frequência alunos que não sabem o básico do básico, gente. Tudo bem, acontece, mas tu tem que buscar aprimorar o teu português. O que eu já falei aqui? Olha, todo dia, bota aí uma meta. Todo dia eu vou procurar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem. Porque pelo menos o mais comum tu não pode cometer. Tipo, escrever ansioso com C. Sabe? Que tanta gente escreve que a gente acaba pegando. E a gente, como estudante de direito, não pode. A gente tem que escrever corretamente. Com frequência, eu recebo mensagens aqui no Instagram também, que eu percebo que a pessoa está cometendo vários erros e eu não me sinto confortável de corrigir. Enfim, porque eu não sou professora de português. Mas então eu tô dando um recado aqui geral, porque é importante. Gente, eu acho que português não é toda a faculdade de direito que tem. Hoje em dia eu vejo por que tanta faculdade tem português jurídico, mas a gente deveria estudar português o resto da vida. O resto da vida a gente deveria estudar. E quanto mais tu estuda, mais tu percebe que tu não sabe. Sabe? Mas assim, busca estudar português. De verdade, do fundo do meu coração. Quando tu escrever, pede pra alguém que tem um maior domínio do português corrigir pra ti, ler. Começa a ler mais também, porque a leitura nos auxilia na escrita melhor. Mas cuidado, tá? Por favor. Manda mensagem, conversa, te comunica, mas melhora. Busca sempre aprimorar o teu português. Erro ortográfico é uma coisa muito feia. E pode acontecer, sabe? Tudo bem. Mas às vezes a gente percebe que as pessoas não sabem do seu erro, sabe? É difícil pra mim falar sobre isso, porque não é que eu queira que tu te sinta mal por errar, porque eu erro, todo mundo erra. Não é feio errar, mas é feio não melhorar e não corrigir o erro. Só que como é que tu vai corrigir o que tu não sabe que tá errado? Difícil, né? Se a pessoa não sabe. Então, a gente tem que buscar, ler, entender. Eu sigo uma professora de português no Instagram e a mulher ensina coisas que eu não me lembrava, então é maravilhoso. De vez em quando eu fico, gente, é assim mesmo, correto? Eu adoro, fico muito feliz. Todo dia eu tô aprendendo. Então, busca perfis que ensinem português, lê mais, corrige teu texto, revisa, certo? Porque isso é muito importante. Se eu pudesse dar um conselho hoje, seria foca no português. Não adianta saber o Código Penal e não saber escrever.
E no direito, a primeira coisa que a gente vai ver é a pessoa escrevendo, né? E dói quando a gente vê coisas muito erradas. Esses dias eu li que dominar a língua, falar corretamente, é uma das poucas heranças da aristocracia. É uma das poucas coisas, assim, que existem e que determinam uma pessoa que é culta e uma pessoa que não é, uma pessoa que tem conhecimentos, uma pessoa que não tem. E eu achei o máximo, porque assim, uma pessoa que domina o português, que fala bem, que fala corretamente, que escreve bem, é admirável. Admiro. Se um dia eu cometer um erro aqui, sabe que eu sou humana, pode acontecer. Ontem eu percebi que tinha um errinho de um acento a mais numa palavra, num verbo que eu coloquei. Não sei eu que coloquei, mas eu também não percebi na hora, só percebi hoje. Então, erros acontecem, é natural, nós somos seres humanos, mas busca corrigi-los, certo? Busca te aprimorar para que isso seja cada dia menos frequente e para que o português seja apenas uma parte da tua vida. Quanto melhor a gente falar, melhor. Quanto melhor a gente escrever, mais importante é ainda, né? Mas enfim, busca melhorar, isso é muito importante. É um conselho que eu queria que, assim, o mundo do jurídico conhecesse. Nós, como estudantes de direito, temos que falar corretamente, mas mais do que isso, a gente tem que escrever corretamente. A gente tem que saber se expressar, a gente tem que saber convencer, a gente tem que saber se colocar no mundo, certo? E esse conselho para mim é fundamental. Tá bom, gente? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, que se manifestou, que acompanhou. Espero que eu tenha respondido bem as perguntas que vocês me fizeram. Um grande beijo para todo mundo.